Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Naqueles dias estavam gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses gigantes eram os valentes, os homens de renome que houveram na antiguidade. Gênesis 6, versos 1 a 4. Em Gênesis 6, 1 a 4, a palavra traduzida como gigantes vem do hebraico nefilins e significa caídos. Eram esses gigantes chamados de nefilins. Você sabia que eles, segundo certos textos, inclusive bíblicos, ainda estão por aí? Duvida? Então vem comigo. Eu sou Jonatas e este é o Teologia Crítica, um canal para quem quer entender a Bíblia. Já deixa seu like se gosta de assuntos bíblico-polêmicos sendo tratados de forma séria e crítica. Então falar dos nefilins? Vamos nessa. A palavra nefilins vem do hebraico e significa caídos. Esses indivíduos eram gigantes, segundo lemos em livros judaicos, tais como 1 Enoque, 7, versos 1 a 11, Números 13, verso 33 e Jubileus, capítulo 5, verso 1. O texto mais antigo que fala sobre os nefilins é Gênesis 6, versos 1 a 4, texto que lemos na abertura do vídeo. Nesse texto é dito que os filhos de Deus tomaram como esposas as filhas dos homens e geraram os nefilins, ou seja, os gigantes. Antes de falarmos mais sobre os nefilins, é necessário observar que eles são fruto dessa união entre filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem são esses filhos de Deus e essas filhas dos homens? Algumas pessoas levantam a hipótese de que filhos de Deus seriam filhos de Sete, isto é, da linhagem de Sete, que então se casara com as filhas dos homens, isto é, da linhagem de Caim. De acordo com essa hipótese, os descendentes de Sete, que seriam a descendência de Deus, descendência pura e abençoada, se misturaram com a descendência impura das filhas de Caim, e dessa relação nasceram os nefilins. No entanto, essa hipótese não se sustenta, e eu posso provar. Olha só, vamos por partes. Analisemos primeiro o sentido da expressão filhas dos homens. Seriam as filhas dos homens mulheres cainitas, isto é, descendentes de Caim? A chave para compreendermos melhor a questão está no verso 1 de Gênesis capítulo 6. Aí é dito o seguinte, olha só. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, quem são esses homens que geraram filhas? Aqui está a chave para descobrir a identidade dessas filhas dos homens. O foco, portanto, é descobrirmos antes de qualquer coisa quem são esses homens do verso 1. O autor usa o termo homens, sem especificar de que tribo, família ou local são eles, o que já indica que o sentido de homens, nesse contexto, é amplo, não circunscrito, portanto, a nenhuma família ou povo específico. Outra coisa é que a palavra homens, usada aqui, é tradução do termo hebraico Adam, o mesmo termo utilizado para se referir à humanidade em geral. Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28 e Gênesis capítulo 5, versos 1 e 2. Capítulos anteriores, 4 e 5 de Gênesis, nos mostram que a descendência de Adão estava se espalhando, se multiplicando pela terra. É nesse contexto que vem o verso 1 do capítulo 6, onde o autor segue nesse raciocínio dizendo: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se, os homens são, portanto, a humanidade em geral, e que, segundo o texto, estavam se espalhando pelo mundo. Assim, homens, em Gênesis 6, verso 1, se refere aos seres humanos, e filhas dos homens são as mulheres que foram geradas por esses seres humanos, por essa humanidade que estava se multiplicando sobre a face da terra. Filhos de Deus. O que significa essa expressão? A expressão contrasta com a expressão filhas dos homens.
Assim, se filhas dos homens refere-se à humanidade, filhos de Deus é justamente o oposto disso. Isso está em sintonia com os usos da expressão filhos de Deus em outros textos bíblicos, tais como Jó, capítulo 1, verso 6, e Salmo 89, também verso 6, onde filhos de Deus se refere a anjos. Assim, a maneira mais plausível de entender o sentido da expressão filhos de Deus é compreendê-la como uma referência aos anjos. Tanto, segundo Gênesis 6, versos 1 e 2, anjos se apaixonaram por mulheres, as filhas dos homens, e tiveram filhos com elas, os gigantes, os nefilins. E vai ter gente dizendo que isso não faz sentido, porque Mateus 22:30 se diz que anjos não casam nem se dão em casamento. Mas esse argumento é fraco. Por quê? Olha só. Vamos ver o contexto de Mateus 22, verso 30. A gente começa ali do verso 29. O que está acontecendo? Os saduceus tentaram expor Jesus ao ridículo. Eles não criam na ressurreição e queriam mostrar que a ressurreição seria uma crença contraditória. Assim, eles contaram uma história sobre uma mulher que foi viúva de 7 maridos. Essa mulher teve um marido, esse marido faleceu, e pela lei do levirato, ou seja, a lei que dizia que a mulher que não conseguiu gerar descendentes de um determinado homem, deveria então se casar com o irmão desse marido falecido, e assim dar descendência ao seu marido morto. Essa mulher se casou com o irmão desse marido que faleceu. E ele também veio a falecer, e assim foram falecendo todos os irmãos, até que então faleceu todos os seus maridos, e ela também veio a falecer. Os saduceus então perguntaram: na ressurreição, de quem essa mulher será esposa? Mateus 22, versos 29 e 30, Jesus explica que os saduceus erram por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus, pois na ressurreição os salvos nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Observe com cuidado a última parte da fala de Jesus. Mas serão como os anjos no céu. Jesus está dizendo que os salvos na ressurreição não se dariam em casamento, isto é, não fariam sexo. Na ressurreição, os salvos viveriam como os anjos no céu, ou seja, sem casar, sem sexo e sem procriação. Esse texto, logicamente, dá a entender que no céu, os anjos não procriam, não casam e nem fazem sexo. Porém, o autor de Gênesis 6, versos 1 a 2, dá a entender que certos anjos não respeitaram a ordem natural das coisas e abandonaram o céu para procriarem com as filhas dos homens. No livro apócrifo de 1º Enoque, o profeta, questiona o mau comportamento dos anjos, dizendo: por que vocês, anjos, deixaram o santo céu? Por que vocês se deitaram com mulheres? Por que vocês tomaram esposas, agindo como os filhos da terra e geraram filhos gigantes? De acordo com 1º Enoque, que já falamos que é um livro apócrifo, Deus se irou contra esses anjos, pois da união deles com as mulheres nasceram os nefilins, ou seja, gigantes. Em 1 Enoque 7, versos 2 a 6, é dito que esses gigantes tinham uma fome insaciável. Eles consumiram toda a comida que os seres humanos produziram, tornando-se impossível alimentá-los, chegando ao ponto desses gigantes começarem a devorar os próprios seres humanos. Diante dessas coisas horrendas que estavam acontecendo, o livro de Enoque narra que Deus puniu os anjos que procriaram com as mulheres. Deus teria dito ao anjo Rafael o seguinte: amarra as mãos e os pés do anjo Azazel, líder da rebelião, lança-o na escuridão e, abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Arremessa sobre ele pedras agudas, cobrindo-o com escuridão. Lá ele permanecerá, e no grande dia do juízo lança-o ao fogo.
1 Enoque 10, versos 6 a 9. Depois Deus pede a outro anjo, o anjo Miguel, chama ele e diz o seguinte: Miguel, amarra os demais anjos pecadores, 70 gerações debaixo da terra. Eles ficarão lá até o dia do juízo eterno. História de anjos que deixaram a sua própria habitação e foram aprisionados na escuridão até o dia do juízo, lembrada pela Epístola de Judas, capítulo 1, verso 6. Está dito o seguinte: e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, isto é, o céu, ele, Deus, os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. 2 Pedro também faz referência a essa mesma história. Lá está dito: Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou a abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Quanto aos nefilins, ou gigantes, que nasceram da união entre anjos e mulheres, Deus manda o anjo Gabriel fazer com que esses gigantes se matem uns aos outros. 1 Enoque 10, verso 13. Depois que isso acontece, depois que os gigantes se matam, Deus diz: ora, os gigantes nascidos dos espíritos e da carne serão chamados de espíritos malignos, e na terra eles terão a sua morada. 1 Enoque 15, verso 8. Segundo o livro de 1 Enoque, esses monstros, esses gigantes, agora vagariam pela terra. Agora eles viraram espíritos malignos, ou seja, demônios. Depois da morte, esses monstros se transformaram em demônios, segundo o livro de 1 Enoque. Como já dissemos antes, certos textos bíblicos, como as cartas de Judas e 2 Pedro, estão ecoando a narrativa enoquita de queda dos anjos, estarem aí em sintonia com a demonologia de 1 Enoque, o que implicitamente aponta para o fato dessas cartas, onde os demônios são, na verdade, os nefilins, ou seja, os gigantes do passado. Os nefilins, esses são os demônios, segundo a demonologia de 1 Enoque, que está sendo ecoada nas cartas de Judas e 2 Pedro. Assim, portanto, segundo livros apócrifos e também bíblicos, os nefilins ainda estão por aí. Do vídeo, quer fazer algum comentário? Por favor, deixe aí o que você achou do vídeo. Se você curtiu o vídeo, por favor, dê aí um like. Fazer algum comentário, por favor, deixe aí uma sugestão, uma crítica construtiva. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Obrigado.